Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Coutinho, eu sou mestrando na UERJ, no LabSal, e meu foco de estudo são doenças neurológicas, especificamente o Parkinson. E eu decidi começar a fazer esses vídeos aqui para contribuir, tentar contribuir de alguma forma com a população que é acometida por doenças neurológicas, não só o Parkinson, mas algumas mais especificamente, né? E é o horário que eu tenho tempo, eu estou aqui passeando com meus pitbulls, e a gente vai falar um pouquinho. Hoje eu vou falar de Parkinson, tá? Vou falar do Parkinson, que é uma doença que, em números absolutos, hoje, em termos neurológicos, é a segunda maior doença do planeta, que acomete as pessoas, perdendo só para o Alzheimer. Ó, de vez em quando vai ter barulho de carro, tá, gente? Carro, pessoas, cachorros latindo. Peço perdão. Mas, como eu estava falando, perde só para o Alzheimer, mas tem uma taxa de crescimento que, dentre as doenças neurológicas, é a maior. E eu queria falar justamente um pouquinho sobre isso, sobre epidemiologia e fatores de risco para a doença de Parkinson, tá? Que muitos são similares à doença de Alzheimer, esclerose ou outras doenças neurológicas também conhecidas. Para a gente começar a elucidar, uma coisa que eu sempre fico muito preocupado com as pessoas é o seguinte: a doença de Parkinson ela é subestimada em termos de números. Então, quando a gente pega dados epidemiológicos da doença, a gente vê a maioria dos estudos, né, um pouco mais antigos, ali antes de 2020, relatando números entre 5 a 35 pessoas de incidência, tá? É, da doença para cada 100 mil habitantes da Terra, mas os estudos mais novos eles chegam a relatar que a gente pode ter até de 100 a 200 pessoas para cada 100 mil habitantes tendo a incidência da doença por ano, ou seja, são descobertos de 100 a 200 novos casos, né? Então, assim, fica um range muito grande entre 5 a 35 e 100 a 200, não é preciso. Por que não é preciso? Porque é uma doença difícil de diagnosticar. Os sintomas motores começam a aparecer, mas muitas das vezes ainda assim não são diagnosticados ou a pessoa não busca ajuda para diagnosticar a doença. Vamos lá. Outro ponto importante é o estilo de vida em relação à doença. Então, quando a gente pensa no Parkinson ou em doenças neurológicas, a gente tem uma série de fatores que podem contribuir, tá? Falo podem para não cravar totalmente. Vamos lá. Estilo de vida sedentário. Estilo de vida sedentário é um dos fatores de risco para a doença de Parkinson. E mais, pasmem, não somente o estilo sedentário, mas o fator exercício físico talvez, pura e simplesmente não seja o suficiente para você se livrar da doença, né? Ou simplesmente preveni-la, né? Qualquer tipo de exercício? Não. Então, talvez os exercícios de alta intensidade, intervalados de alta intensidade, deem uma resposta melhor bioquímica de proteção dos neuroprotetivos do teu cérebro. Tá? Ah, outra questão muito importante está relacionada à alimentação. Né? Uma alimentação que vai inflamar o seu corpo, que vai deixar você um pouquinho mais gordinho, talvez traga risco. Em especial, alguns grupos de alimentos. Né? Os laticínios talvez sejam bem cruéis, os embutidos também talvez sejam bem cruéis. E quando a gente fala de fatores ambientais, meio ambiente mesmo interferindo drasticamente na doença. A gente tem uma incidência que é maior para a população do campo, né? A população que vive perto de plantações, né? Agricultura, né? Por quê? Por causa dos pesticidas. Isso está bem descrito na literatura. Alguns pesticidas, alguns não, todos praticamente pesticidas, podem, podem ser um acelerador da causa da doença. Né? Então a gente tem uma incidência maior no campo, né? É uma loucura isso, né? Pensar, mas enfim. E, não menos importante, mas muito
ainda não entendido são as questões genéticas. A gente presume, tá? Presume, então acho que tem mais do que isso, mas que tem mais ou menos 90 locks genéticos, ou seja, de coisas que a gente pode herdar ou de alterações genéticas que podem causar a doença. Ah, Bruno, são muitos genes, como é que vai estudar? Ainda tem muito para estudar, sim, ainda tem muito para estudar. O cérebro é uma máquina realmente fantástica e a gente fica realmente encantado, mas ao mesmo tempo sem saber muitas das coisas que a gente ainda precisa saber. Então, 90 lotes genéticos. Há também uma inconsistência na ciência na relação de fator genético e causa da doença, que de estudo para estudo, a gente, quando a gente pega as meta-análises, vão de 5% a 25%, então não dá para a gente colocar somente em fator genético a culpa da doença, mas também não dá para a gente ser preciso o quanto isso é maléfico, o quanto essas alterações genéticas, essas heranças genéticas fazem ou causam a doença. Tá? É muito importante, tá? Independentemente da gente pensar que o exercício físico A ou B talvez seja mais relevante, é importante manter-se em movimento para que a gente tenha uma chance sim de diminuir o risco de vida. Uma alimentação saudável, né? Rica em proteínas, gordura boa, né? Um carboidrato bom também, né? O carboidrato bom? As batatas, né? As da terra, né? Não os processados. E então tem muito a se descobrir. Outro fator importante epidemiológico que eu falei, que eu quero falar na verdade, é a relação da descoberta da doença. Então, se você tem algum sintoma, né, se você está ali acima da faixa dos 50 anos, mas também não se preocupe se tiver a menos também, mas tiver tremores pelo corpo, né, principalmente nas extremidades, se você tiver bradicinesia, né, o movimento começar a ficar mais lento, né, rigidez excessiva, é importante que você procure um médico. Né? Outras coisas que podem ser sintomas, não motores, mas que podem ter uma relação e podem causar aí não só o Parkinson, mas várias outras doenças, é você ter uma vida com problemas intestinais, constipação, é, problemas com sono, né, estresse excessivo. Então, tudo isso é importante que a gente repare ao longo da nossa vida para que a gente se preocupe e a gente comece a entender mais sobre as doenças neurológicas e comece a conversar mais sobre as doenças neurológicas. Tá? Fica ligado aqui, eu vou fazer outros vídeos como esse, estou sugando pra caramba, tá um calor absurdo aqui no Rio. E, então espero que vocês gostem desse. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau,